Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vindima-me. Eu sou a Carolina Abreu, sou enóloga e aqui no canal eu partilho uma visão filosófica do vinho, né? Eu resgato essa visão, na verdade, porque o vinho sempre foi uma bebida, né, social e uma bebida que trazia, né, esse olhar para colocar a gente para olhar para dentro, na verdade, né? Um convite a olhar para dentro. Então é isso que eu faço aqui. Bom, pessoal, mas claro que eu sei que vocês gostam também de conhecer um pouquinho das técnicas, né? E também foi o que me trouxe para o mundo do vinho, né? Esse universo incrível, né? Que é o mundo do vinho. Então, vou partilhar também com vocês um pouco sobre isso. No vídeo de hoje, né, eu vou falar um pouco sobre como degustar, né, da melhor maneira, como que a gente pode estar melhorando a nossa experiência de degustação. Então, como um profissional, né, qual que é o segredo que está por trás aí de um enólogo fazer uma degustação, né, fazer uma análise sensorial do vinho, como que a gente, como leigo, a gente pode estar fazendo isso também. Super simples, tá, gente? Bom, pessoal, qual é o grande segredo de tudo, né? A gente vai degustar um vinho, né? E para isso, a gente precisa estar 100% presente, né? Então, ali que está o grande segredo, que eu acho que é algo que a gente não costuma fazer, né? Cada vez menos a gente está presente. Então, por isso que tem uma grande mística por trás da degustação, mas o grande segredo é esse. Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente pega um vinho, fazendo uma análise profissional, né? Que acha assim, eu vou dizer para vocês como a gente faz na prática, quando a gente recebe amostras e a gente tem que dar o nosso diagnóstico, mas a Carol, no dia a dia dela, quando ela tá no meio dos amigos, né? Ela não fica fazendo isso o tempo todo, até porque assim a gente se torna um enochato, né? E eu tenho aversão a enochatos, né? As nobres do vinho. Então, pessoal, eu vou só dar as coordenadas de como a gente pode experienciar isso, né, da melhor forma, mas, né, tomem sempre esse cuidado, por favor, tá? Que a gente sempre atraia mais pessoas para o mundo do vinho e não faça o contrário, né? Então, pessoal, primeiramente, a gente, quando recebe um vinho, a gente faz a nossa análise visual, né? Então, a gente vai ver como que o vinho tá. E aí, gente, como enólogo, a gente tem lá uma série de referências de cores, enfim, né? Mas aqui eu faço um convite a você como leigo, né? A você como iniciante do mundo do vinho, né? Sabe assim, quando a gente conhece alguém, que a gente começa a flertar, né? E tal, que se interessa, né? O primeiro impacto é o visual, né? Não adianta, que é assim. Então, com vinho é a mesma coisa, né? Então, eu quero que vocês tenham aquele olhar curioso, aquele olhar, né, de que realmente você se interessou pelo vinho, você quer conhecer mais, né? E aí a gente fica apreciando, né? E é um olhar muito de criança também, né? Que eu fiz a brincadeira do flertar, mas a criança, ela tem muito esse olhar curioso, né? Algo que às vezes a gente perde ao longo do caminho, né? Então, que a gente possa olhar, tá? Sem julgamento, tá, gente? Sem julgamento, que aqui a gente também leva pra vida esses aprendizados, tá, gente? Então, é um convite a conhecer melhor, tá? E aí, gente, a segunda etapa, né, é o olfato, que é essa etapa aqui que realmente me trouxe pro mundo do vinho. Eu confesso que eu sou uma apaixonada pelos aromas, né? E aí, gente, é claro, né? Eu tinha o sonho de ser perfumista, então eu tenho muito aquela questão do adivinhar o cheiro, de relembrar. Mas o que realmente me encanta no mundo do vinho, né, e nos aromas em si, é poder viajar através dos aromas, né? E isso está muito mais relacionado à nossa sensibilidade, à nossa memória olfativa, do que realmente dar nome aos bois, né? Muitas vezes a gente fica preocupado em dar nome aos bois. Eu acho que a gente, como profissional do vinho, muitas vezes acaba passando essa obrigação para o consumidor, o que é algo que eu acho que não deveria ser assim, né? A gente não é obrigado a saber dar nome, até porque a gente não tem essa cultura, a gente não treina o nosso olfato desde a infância. Então, muitas vezes a gente consegue reconhecer, né, que aquele aroma é familiar, mas a gente não consegue dar nome, né? E não tem nenhum problema nisso, tá, gente? Porque isso tudo é só treino, né? A gente, como também profissional do vinho, que a gente tem que sim, né, descrever, de repente a gente tem que estar lá criando, né,
a ficha técnica de um vinho, a gente vai ter que dizer quais são os descritores aromáticos e tal. Mas isso tudo também é com exercício, tá? Nenhum enólogo nasceu com dom divino, é tudo exercício, tá? Então não se achem menos nada por isso, tá? E eu acho que a gente acaba perdendo o encanto quando a gente fica só preocupado em dar diagnóstico, em dar nome, né? A gente vira, né? Eu sou técnica em química, a gente vira um cromatógrafo ambulante. Para quem é da química sabe, o cromatógrafo ele dá o diagnóstico, né? Então, se você pega uma amostra, coloca lá, né? E ele te mostra toda a composição daquela amostra, né? O que tem ali dentro. E eu acho que a gente acaba perdendo a sensibilidade, a nossa humanidade também, querendo se tornar meramente máquinas, né? Então, pessoal, aqui eu deixo um convite que você realmente experiencie, né? Você sinta os aromas, mas nessa forma, né? De realmente um convite a viajar através dos aromas, tá? É muito importante a gente começa inicialmente categorizando em famílias, né? Então, antes de dizer qual é a fruta, qual é a flor, né? Se você consegue perceber um aroma mais frutado, né? De repente, frutas amarelas, frutas vermelhas, né? Frutas negras, enfim, frutas de polpa branca, antes de dar nomes, né? E ali, né, eu te aconselho a trabalhar sempre com a roda de aromas, né, em concomitância, quando você está analisando, se você quer realmente treinar o seu olfato. Porque na roda de aromas a gente tem os nomes, né, dos aromas. E aí muitas vezes a gente fica naquela, ai, mas será o que é isso? Eu sei o que é. E aí quando você vê, né, a palavra, aí você faz a ligação. Porque é muito mais sobre a questão de buscar no banco de dados a palavra. Como a gente não está acostumado a dar nomes, né, aos aromas, a gente não faz esse exercício, então a memória guarda, mas o nome não é associado junto, tá? Então é isso que a gente tem que trabalhar, na verdade, quando criar a memória olfativa. Tá? E aí, gente, vai sempre exercitando, tá? Seja com vinho, seja com uma especiaria, com um alimento, né? Exercitar o nariz. E não é só com alimento, tá, gente? Porque a gente tem descritores aromáticos no vinho, por exemplo, borracha, né? Petróleo, né? Então, mineral, né? Uma pedra, uma terra molhada, né? Então, é cheirar tudo, tá, gente? Cheirar tudo mesmo, porque assim você também tá exercitando o seu olfato. Independente se você vai encontrar aquele cheiro no vinho ou não, né? E aí depois, pessoal, então a análise gustativa que a gente faz, né? A gente realmente coloca o vinho no paladar, né? A gente vai sentir, né? E aí, sentir que passe esse vinho por toda a boca, né? Sem pressa, tá, gente? O enólogo, o profissional do vinho, ele não faz isso com pressa, tá? Tem vezes que tem concursos aí, né? Que você tem que degustar uma batelada de amostras, né? Em curto, né, espaço de tempo, mas normalmente a gente faz isso com muita calma. É muito importante, o ambiente ele tem que ser silencioso, sem interferência de aromas externos, né? Porque a gente é muito distraído, influenciado por outros, né, fatores aí. A gente não tá acostumado, né, a conseguir se concentrar, se desligar do externo. Então, se a gente tá num ambiente que tá cheio de barulho, que tá cheio de aromas e tal, é muito difícil, né, pra gente, sem ter aquele poder de concentração, sem praticar, por exemplo, uma meditação, né, a gente conseguir chegar naquele estágio de realmente ignorar tudo que tá fora, né, o ideal seria esse, tá? Aí já deixo o convite para uma próxima etapa a gente exercitar isso. Mas, por enquanto, né, a gente trabalha até meio que se padroniza, né, quando a gente tem as análises, as degustações dessa forma. Porque a gente sabe que o ser humano, ele se desconcentra muito fácil. Então, gente, em boca, né, você perceba como o vinho chega na sua boca, né, qual é aquela primeira sensação, né, o ataque do vinho que a gente diz. Depois, como ele vai se comportar, né, conforme você vai passando, né, esse vinho na sua boca, e mantém, segura um tempinho, tá, gente? Não coloca e já engole, tá? Não é shot. A degustação é muito diferente, tá? Eu acho que a gente perde muito essa prática, né? A gente deveria fazer isso não só com o vinho, né? Mas com todos os alimentos e também com a nossa vida, né? Saborear realmente, né? Com calma, com paciência, sacralizar esse momento, né? É um momento que pode durar ali 5 minutos,
mas que é muito especial e sagrado, né? Eu gosto de trazer essa abordagem porque é uma abordagem que Dionísio, né, o deus do vinho, ele traz, e é algo que eu acho que se perdeu no percurso aí, né, na trajetória aí da civilização, porque o vinho, ele desde sempre foi sagrado, né, e ele era utilizado em momentos sagrados, né, momentos especiais, mas assim, a gente, como que eu posso dizer? A gente mudou ali o sentido, né, do sacralizar por gourmetizar, né? Agora, o vinho é algo inacessível. A gente coloca ele só para momentos assim únicos na vida e tal, né? E sacralizar, né, significa que a gente pode sacralizar qualquer momento, né? O aqui e o agora é sagrado. Então, quando a gente consegue perceber isso, né, essa dimensão, e a gente consegue degustar o nosso vinho, seja numa degustação técnica ou numa roda com amigos, numa janta com a família, a gente consegue dar esse mesmo valor, aí é o segredo. Aí você realmente vai estar degustando o vinho da sua melhor forma, pode ter certeza, tá, gente? Não vai ser dando nome ali, dando diagnóstico, botando no papel, tá? Mas vai ser realmente estando 100% presente. E é esse que é o grande segredo de uma degustação realmente bem feita, tá bom? Comenta aí se você concorda com isso, se você já tinha visto, né, essa experiência dessa forma, se você gostou. Se você tem dúvidas e sugestões também de temas que você queira que eu traga aqui no canal, tá? Só deixar aí nos comentários e vamos trocando essa ideia. Um beijo grande, saúde!